Antes de mais nada, boa noite a todos, tá? Queria só dizer algumas palavras antes de a gente começar um painel que a gente vai ter daqui a pouco. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença, além de todos vocês, eu queria um agradecimento especial aí pela presença do presidente da Abrad, o senhor Marcos Madureira, o superintendente de redes inteligentes e projetos especiais da Copel, o senhor Júlio Mori, muito obrigado pela presença. Ao nosso amigo diretor de metrologia legal do Inmetro, o senhor Marcos Trevisan, tá, que vai estar presente no nosso painel também. E agradecimento especial também ao presidente do CIER, o senhor Túlio Marcos, tá, que nos deu o prazer de ter presente você aqui. E o senhor presidente da ABINE, o senhor Humberto Barbato. Tá, a gente ficou muito feliz com a presença de vocês aqui. Tá? Para nós é um prazer promover um evento para falar como estaremos em 2030. O ano que a Nansen, em 2030, vai completar um século de existência. Tá? E é um prazer estar com pessoas aqui dentro, são pessoas que estão construindo o futuro do setor elétrico. Tá? Isso é um prazer para nós. Ainda como agradecimento, quero agradecer algumas empresas que têm representantes aqui. Tá? Eu queria agradecer primeiro a ABINE, tá, por ter vindo os representantes aqui, a Abrad, ao pessoal da ANDE, tá? Queria agradecer muito a presença de vocês. O pessoal da Celesc, que também está por aqui. A CEMIG, nossos amigos da CEMIG estamos tão perto, né? Prazer em encontrar vocês aqui. O pessoal do laboratório CGCRE, também está presente. A todo o pessoal do CIER, que também está aqui nos prestigiando. A Copel, um agradecimento especial à Copel, estão algumas pessoas importantes aqui. A DAP, que é um distribuidor de produtos Nansen. A Desnorte de Sur, que é uma distribuidora de energia da Nicarágua. Tá? Ficamos muito felizes de ter vocês aqui. A DME, que também é próximo, lá, que estamos juntos em Minas, certo? Ao pessoal da EDP, muito obrigado por terem vindo, a gente ficou muito feliz. A Enel, que mandou a representante Juliana aqui, ficamos muito felizes por vocês estarem aqui. A Energisa, ao pessoal da EPM da Colômbia também, tá? Muito importante vocês estarem por aqui hoje. Ao Inmetro, que mandou o diretor aqui representando o Inmetro. O pessoal do Labelo também, que tá por aqui hoje. Também a Salfates, que também é um distribuidor de energia, distribuidor de produtos Nansen, né, aqui em São Paulo. E ao Ministério de Energia do Chile, que tem um representante também que faz parte do CIER, que está aqui nos prestigiando. Tá? Queria agradecer o pessoal da Nansen, que está aqui também. Então, temos nossos account managers, o Ciro, o Flávio Felipe, a Michele, o Rodrigo Manito. E um agradecimento especial ao nosso professor, o Sanzio, tá? Que é uma pessoa tão conhecida no mercado. Então, prazer ter você aqui, Sanzio. Muito obrigado. Tá? Pessoal, o motivo desse evento aqui é para dizer para vocês que hoje a Nansen completa 89 anos de existência. Tá? Poderia ser um dia que a gente ia falar aí de histórias sobre a Nansen, mas eu acho que a gente escolheu reunir todo mundo aqui para falar um pouco do futuro. E a gente tem o prazer de ter entre nós aqui profissionais como vocês, tá? Que estão construindo o futuro e definir uma forma como vamos estar usando a nossa energia daqui a uma década. Tá? Hoje também é um dia especial, porque estamos celebrando um ano que a Nansen se tornou uma empresa multinacional. Então, há um ano atrás, a Nansen foi adquirida 100% por um grupo internacional, que é a Sanxing. Então, a gente está celebrando também esse primeiro ano de 100% multinacional, tá? Com cobertura a nível global. Essa oportunidade, na verdade, o que nós queremos apresentar para você é uma nova Nansen. Tá? Uma empresa que ela faz parte do maior fabricante de sistema de medição de energia do mundo. Tá? Que é a Sanxing. Além disso, além de ser parte desse grupo, a gente hoje é a plataforma de negócios da Sanxing na América Latina. Tá? Então, por isso que a gente queria comunicar a vocês oficialmente, tem tantos amigos aqui da América Latina com a gente, e a ideia é que a gente esteja mais tempo junto, atendendo todos esses amigos da América Latina, e também e mantendo o atendimento a vocês aqui do Brasil, sem dúvida. Tá? Então, pessoal, hoje eu queria dizer para você que a Nansen, que hoje a Nansen é uma empresa do grupo Sanxing. Tá? Somos realmente uma empresa multinacional, com presença global, e temos o prazer enorme de poder atender e expandir o nosso atendimento não só para o Brasil, mas também para todos os países da América Latina. Tá? Muito obrigado, gente.
Boa noite, gente. Meu nome é Flávio Felipe, eu trabalho na Nansen há cerca de 10 anos. Tenho assistido toda essa mudança que nós vimos aqui na nossa empresa e que vai ao encontro das mudanças do setor elétrico que nós temos visto e que nós vamos discutir aqui hoje. Eu gostaria de convidar para participar do nosso painel o senhor Marcos Madureira, presidente da Abrade. Também tenho a honra de convidar para participar conosco o senhor Júlio Omori, superintendente da Copel. E outra participação mais do que especial do Marcos Trevisan, diretor de metrologia legal do Inmetro. Para encerrar, o mediador do nosso painel, o senhor Alexandre Surprise, CEO da Nansen. Boa noite. Bom, gente, para mim vai ser um prazer ouvir vocês discorrerem sobre os temas. São coisas que realmente eu mesmo tenho curiosidade de conhecer mais, né? E a proposta aqui é um bate-papo. Eu tenho algumas questões para exemplificar o tema, alguns temas, e vamos começar. Eu acho que eu queria primeiro falar para você, ô Madureira, uma questão que o pessoal colocou aqui, né? Tá claro, assim, até por exemplos fora do Brasil, que o caminho natural dos usuários de energia é ter o direito de adquirir essa energia de qualquer comercializador. Alguns países já estão dessa forma, né? A gente escolhe de quem a gente vai usar a energia. No Brasil, esse processo começou com os grandes consumidores e tem avançado para alguns clientes de menor consumo, mas isso ainda é algo que está começando, né? Como é que você vê isso, Madureira? Como que será a implementação do mercado livre de energia para clientes de baixa tensão? Você acha que as distribuidoras estão se preparando ou preparadas para isso? Você acha que isso pode acontecer em 10 anos? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento. Antes de começar o evento, eu botei uma condição para estar aqui. A condição é que eu pudesse contar um caos, não foi? O caos envolve a Nansen, envolve duas pessoas que estão aqui, o Túlio, que é hoje presidente do CIER, e o Sânzio, que é chamado de professor, né? Na década de 90, eu estava na CEMIG, eu era superintendente comercial da CEMIG, e tinha um departamento de medição da CEMIG, era um departamento muito famoso, um departamento que sempre foi suporte, não só para cuidar da metrologia, mas para cuidar do próprio desenvolvimento dessa área de medição. Sempre foi um departamento que trouxe um ganho muito importante para a área de medição do setor elétrico brasileiro. E contava com essas duas figuras, né, o Sânzio e o Túlio, e algumas outras pessoas que estão hoje no setor elétrico. E eu era superintendente comercial e eu morria de medo do laboratório. Eu entrava dentro daquele troço da choque, né? E aí, um dia eles me convenceram que nós tínhamos que comprar uma mesa de aferição moderna. E a mesa de aferição moderna, o fornecedor era a Nansen, por isso que a Nansen entra no processo. Então, vocês podem ficar tranquilos. Era uma mesa que podia, na época era muito complicado, mas ela tinha um computador nela, então já significava que era um negócio moderno, né? E podia aferir 10 medidores, não é 10? 20 medidores, está vendo que ele estava no negócio? Ela podia aferir 20 medidores diferentes de quando eu comecei, que o primeiro estágio da minha vida eu estava aferindo medidor, que você pegava um a um e ficava ali, um cronômetro do lado, botava uma carga, meia dúzia de pessoas aqui sabem do que eu estou falando. Então era uma modernidade. E eles me falaram, nós vamos fazer a inauguração do laboratório, fizemos uma reforma no laboratório da CEMIG, e tá bom. Aí eu fui, eles ficavam numa área que era na cidade industrial, e eu ficava no outro prédio, e numa sexta-feira à tarde, eu fui lá porque nós íamos fazer a inauguração na semana seguinte. E nós íamos fazer a inauguração do laboratório. Aí, tinha esse negócio de ISO também. E quando nós chegamos lá para fazer, eu cheguei mais tarde, ficamos lá conversando. Primeiro, o gerente do departamento era o Zé Leonel, uma pessoa fantástica, um grande conhecedor também dessa área de medição. E eles, caras, conversando comigo, falaram, agora nós vamos te mostrar a mesa. Aí fomos lá conhecer a mesa e como é que ela funcionava. Só que os funcionários já tinham ido embora, já era depois de 5h30, todo mundo já tinha ido embora, só tinha chefe. E eles foram mostrar a mesa. E a mesa não funcionava, pô. Cutucava dali, cutucava daqui, nada da mesa funcionava. De repente, surge a faxineira.
Entra aquela faxineira com rodo nas costas, a figura é essa mesmo, com um pano de pendurado aqui, passou, olhou e falou assim, vocês querem ligar isso? Queremos, senhor. Eu falei, então, peraí. Foi lá e desligou, desjuntou, pá, ligou. Aí eu falei, nós inauguramos, mas se a faxineira não estiver presente, eu não venho aqui para dar vexame, não. Pô. Então, tá essas duas pessoas que hoje, graças a Deus, estão aí dando a sua contribuição para o setor. Então, falei de passado, vamos falar de futuro. Isso é tranquilo. Vai ter, Túlio, muito vai bem. ter. Como é que a gente está vendo essa abertura do mercado? O setor de distribuição, ele, sem dúvida nenhuma, está passando, talvez, pela maior modificação que nós já tivemos ao longo, pelo menos, da minha vida profissional, porque, na verdade, a gente teve muita inserção de mudanças dentro do setor, mas, na magnitude do que nós estamos vivendo, é diferente. A gente está convivendo com um momento que realmente o nosso negócio está sendo quebrado, aquela estrutura toda que nós tínhamos de ter um fornecimento em que a gente comprava uma energia, distribuiria energia para os consumidores, era uma relação onde quem chegava no mercado consumidor eram só as distribuidoras. Claro que eu estou tirando os grandes clientes, mas o varejo, e mais do que o varejo, né? Até alguns consumidores maiores, a relação que eles tinham com o setor elétrico era através da distribuição. E hoje isso está mudado e vai, sem dúvida nenhuma, ampliar bastante. A pergunta, né, sobre a abertura do mercado ela é inexorável. Não somos nós que temos que dizer se ela vai existir ou não vai existir. É uma demanda que existe da sociedade pelas oportunidades que você tem ao estar inserindo algumas variantes. Uma delas é a própria comercialização livre, que começou com os grandes clientes e abre perspectiva para que esse consumidor tenha acesso a alternativas no seu fornecimento. Enquanto a isso, acho que todos nós estamos em acordo. Estar preparado para isso é o que nós estamos buscando fazer. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um negócio de distribuição que vai se separar entre o que é a comercialização e o que é o fio. Se essas duas coisas permanecem na mesma empresa ou se permanecem em empresas diferentes, é um caminhar. Mas, num primeiro momento, essas duas ações, assim como existiu com a comercialização de grandes clientes, vai acontecer, é natural que isso ocorra. A preocupação que nós temos é como essa abertura vai se dar de maneira segura. Por que a gente diz de maneira segura? Quando a gente olha para o que é hoje, a grande vantagem que o mercado livre tem em função do mercado regulado. Ontem eu participei de um evento e o pessoal chama de mercado cativo. Eu não gosto da palavra cativo. Eu falo que só gosto da palavra cativo, eu falo assim, você me cativou. Mas se é cativo de estar preso, não faz sentido. Para mim, isso é mercado regulado. É o que nós temos, é o mercado regulado, que tem regras estabelecidas de como que ele funciona, e o mercado livre não tem. Então, quando eu olho para o mercado, da maneira como o mercado livre hoje ele se fundamenta, isso já evoluiu alguma coisa, existiram inicialmente alguns custos que eram inerentes aos consumidores regulados, mas que eles não passaram para o mercado livre. Depois algumas coisas já foram inseridas, estão presentes em alguns encargos que estão dentro da tarifa de uso do sistema. Mas nós temos alguma situação que é importante. Por exemplo, quando a gente olha para a energia elétrica que é adquirida para um consumidor livre, ela pode ser adquirida no mercado por exemplo, de energia solar, de energia eólica, e esse mercado eu tenho uma energia, mas eu não tenho a potência necessária para a segurança do sistema. Enquanto as distribuidoras têm que ir no leilão e comprar uma parcela, quando é feito o rateio das fontes que vão ser compradas, ela compra a parcela de energia, por exemplo, térmica, que é necessária para que eu tenha suporte no sistema elétrico. Então, aí a gente começa com a diferença. Quer dizer, o meu preço de energia do mercado regulado, ele é, por si só, mais caro do que o preço de energia que eu tenho no mercado livre. Se essa questão não é vista na hora que eu começo a abrir esse mercado para o varejo, eu vou começar a ter problema. O consumidor que for ficando dentro do sistema, ele termina arcando com um custo que é cada vez maior na medida que outros saem. Então, você vai criando essa diferença, vai ficando mais interessante. Mas o custo vai aumentando para aqueles que estão ficando dentro do sistema. Então, coisas como essa precisam ser pensadas. Como é que, de fato, eu responsabilizo cada um
pela quantidade da sua responsabilidade em relação ao sistema. Então, esse tipo de coisa tem que acontecer de uma maneira adequada. Nós temos, por exemplo, um outro ponto, que são os chamados contratos legados. E aí não é um problema só da distribuição, ele é um problema que ele vai para o segmento de geração. Porque, na medida que nós temos contratos que têm uma determinada vida, aí digamos lá, de 15 anos, ou o que for, 20 anos, eu tenho um contrato com um gerador, do qual eu me comprometi a pagar um determinado valor por um volume de energia que eu vou estar adquirindo dele. Se eu perco o mercado, como é que fica esse contrato? Se eu deixo de ter um cliente, eu vou dizer para o gerador, não, então tá bom, agora você fica com esse mico aí, que o mico é seu. Isso não pode ser assim. Então, tem que ter mecanismos que garantam que na cadeia toda, tanto da geração quanto da distribuição e o próprio consumidor, que continua como um consumidor legado, vai existir. A gente tem uma outra preocupação, e eu digo preocupação, não com, eu sou muito tranquilo de dizer assim, não é com a distribuição em si, é como fica o mercado de comercialização. Se os negócios se separem, a distribuição se dedica mais à questão do sistema elétrico, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, né? É uma questão. E como é que fica essa comercialização? Se fala hoje na comercializador de última instância. Na verdade, o comercializador de última instância seria o responsável por aquele mercado que não migrou, que não aderiu a uma migração para o mercado livre, porque não quis ou porque não teve condições de ir. E a gente sabe que, no caso brasileiro, provavelmente, o mercado que vai ficar como o mercado que não migra, que vai ser esse mercado comercializador de última instância, é um mercado mais complexo. É um mercado que ele é menos rentável. É um mercado que ele é mais complicado do ponto de vista de inadimplência, do ponto de vista de perdas e etc. E ele tem um custo maior, inclusive de operação. Então, dizer, tá bom, isso vai ficar como comercializador de última instância. É uma alternativa que tem, a gente vai ter que analisar isso com tranquilidade. Para quem fique responsável por isso, se for a distribuidora ou se for algum outro ente comercializador, assuma isso de tal maneira que isso possa seguir. Enquanto isso está dentro da distribuidora, dentro do mercado da distribuidora, isso é uma parcela dentro do mercado da distribuidora. Quando eu separo isso e digo, agora, esse é um mercado específico que tem que ser tratado, ele tem que ser tratado de uma maneira que não crie um problema maior. Então, eu diria que a nossa expectativa, enquanto distribuidoras, nós estamos, esse assunto vem sendo analisado, vem sendo discutido, uma série de projetos têm sido desenvolvidos em relação a isso, inclusive um projeto que é um P&D que a gente chama que se chamou Tarifa Moderna, e que é um projeto estratégico junto com a própria ANEEL, e que objetiva a gente verificar qual é a tarifa mais adequada para esse novo mercado que nós vamos ter. Ela é uma tarifa binômia, uma tarifa trinômia, quer dizer, está sendo analisado a questão, inclusive, locacional, né, de custos fixos que eu tenho dentro da tarifa, e a gente está fazendo um trabalho agora interessante, que é olhar do outro lado. Nós já fizemos todos os trabalhos que tinham que ser realizados no âmbito, digamos assim, técnico, no âmbito acadêmico. Nós estamos agora olhando o consumidor. Dentro do projeto foi inserido um quarto módulo que está em desenvolvimento, que é uma pesquisa para entender como é que o consumidor se posiciona frente a uma mudança dessa de tarifa. Então, eu diria, nós estamos preparados, achamos que é algo que deve acontecer e vamos estar prontos, mas a preocupação nossa é muito mais da segurança que vai ser dada nessa migração. Eu não sei se eu estendi muito, mas foi o caso do Túlio e do Sanji que me fez estender. Madureira, obrigado pela resposta. Esclareceu muito bem. Mais uma pergunta aqui para você, Madureira, que é uma dúvida que a gente ouve por aí, né? A gente sabe que as redes inteligentes podem ajudar nessa, todas essas questões de tarifa, mudança de tarifa binômia e que quer que seja que venha no futuro, né? Mas a gente vê que existe uma preocupação grande sobre como esses investimentos vão ser remunerados na tarifa. Como é que vai ser feito esses investimentos, né? Como serão remunerados no todo. E a pergunta que eu tenho, que o pessoal faz a Abradee está atuando para viabilizar esse tipo de investimento massivo no setor? Tem algo que possa ser feito e já está solucionado isso? Ou tem algo que ainda tem que ser mudado para viabilizar esse investimento massivo nesse setor? Bom, o cuidado que tem que se ter é que a gente não gere custos adicionais para o consumidor, não é? Nós já temos, e aí a distribuição acho que se sente muito tranquila em relação ao aspecto da modicidade tarifária.
se a gente olha para o que foi a tarifa há 10 anos atrás, 12 anos atrás, e a gente pega uma fatura de energia elétrica, tirando impostos só com parte de encargos, a parte do custo da energia, o custo da transmissão e o custo da distribuição, a parcela da distribuição significava algo como 40% dessa conta de energia. Hoje ela está, em média, no entorno de 20%. Ou seja, houve uma redução importante na parcela da distribuidora, quer via em processo de modicidade tarifária, quer via questões relacionadas aos ganhos de eficiência que foram traduzidos em modicidade tarifária, quer via a própria redução do OC, né, que é a taxa de remuneração do acionista. Né? Então, são mecanismos que foram inseridos e que foram apertando a distribuidora. A gente não tem muita margem hoje, espaço para que possa ter modicidade. Então, a gente diz assim, bom, eu vou querer um sistema elétrico com maior confiabilidade. E, principalmente, e aqui está o Júlio, que tem muito mais conhecimento para falar de rede inteligente tecnicamente, do que eu, a gente tem que ter uma rede totalmente diferente da que nós temos hoje. A inserção de geração distribuída, de acumulação de energia, vem aí o carro elétrico e coisas do gênero, farão seguramente que a gente tenha que ter uma rede que vai ter muito mais controle, que vai ter que ter muito mais automatismo, né, do que a que nós temos hoje. Não dá para a gente imaginar que com essa entrada e saída de cargas, entrada e saída de conexões, nós possamos ter o mesmo tipo de equipamentos e o mesmo tipo de processo que nós temos hoje. Isso é impossível. Isso tem custo. E é um custo diferente. Provavelmente nós vamos ter muito menos, se nós olharmos para a estrutura de hoje, muito menos CAPEX do que nós temos hoje na composição disso. Vamos ter muito mais software, não vamos ter muito mais processos aí dentro do que nós temos hoje. Então, isso tem que ser repensado. Esse é um lado importante. Mas ele tem que ser feito de tal maneira que ele não traga um ônus para o consumidor, né, que a gente já tem trabalhado para isso. Então, isso é um fator que nós temos que verificar. Por exemplo, a necessidade que a gente mude a regra dos próprios incentivos que existem para a distribuidora. Nós temos muito pouco incentivo na nossa tarifa. A tarifa é feita muito mais como uma questão em cima do custo, né, em cima do investimento que é realizado. Nós temos que ter uma tarifa diferenciada, como outros países já têm, de incentivar aquilo que possa estar sendo trazido de melhoria para o mercado consumidor. Nós temos melhorado, por exemplo, o DEC, o FEC de maneira grande, mas a gente começa a chegar em patamares. O combate à perda chega uma hora que a empresa olha e fala assim, para que eu vou continuar combatendo a perdas? Eu estou fazendo um gasto grande, mas não estou trazendo isso como um ganho de efetividade para o acionista. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que pensar. Então, a nossa discussão, e eu acho que é onde a gente vai estar se envolvendo muito aí com a ANEEL, dentro desse novo modelo, é identificar a forma adequada para que possam existir incentivos na questão do negócio de distribuição, no que vai ter que ser, vamos dizer assim, investido nas chamadas redes inteligentes. E a gente tem espaço para isso e há necessidade. E até para poder oferecer produtos distintos. Em determinado momento vai ser importante que eu possa ter uma geração distribuída, que eu possa ter uma acumulação de energia para oferecer, de repente, um produto diferente para um determinado consumidor, que quer ter uma qualidade diferenciada do outro, mas ele tem que pagar por isso, mas isso não tem que estar na tarifa do outro consumidor. Se eu tenho alguém que está usando o sistema elétrico para poder fornecer a sua energia, ele tem que ter os benefícios do que ele está fazendo, ele tem que ter o ônus daquilo que ele está causando. Hoje nós temos uma política, por exemplo, de geração distribuída, que está em cima do net metering, que é totalmente fora de sentido, da maneira como ela, se a gente olhar a viabilidade disso, a sustentabilidade disso ao longo do tempo. Então, é assim que a gente está se preparando, de maneira a identificar o que precisa ser feito tecnologicamente. Nós temos muito a aprender, temos muito ainda a inserir, mas temos que discutir a forma com que isso seja inserido nas empresas, a remuneração disso para as empresas, sem causar, entretanto, um aumento no custo consumidor. Isso é impossível, não. Tem países onde isso tem acontecido. O que nós precisamos é buscar os bons exemplos que estão postos aí. Madureira, muito obrigado. Tá? Você esclareceu bem aí a sua visão. Torço para que essas coisas aconteçam da forma melhor para todos nós e de forma mais rápida possível. Certo?
Agora eu queria, Júlio, colocar algumas perguntas para você aqui. A gente sabe que a Copel é a empresa, acho que mais tem investido nessa parte de redes inteligentes aqui no Brasil. De fato, a gente até comentou os projetos maiores, realmente a Copel está trazendo de uma forma mais massiva que as outras empresas, né? E tem duas perguntas aqui para você, para colocar assim de uma vez, para você discorrer sobre esse tema, né? Pensamos com a visão da concessionária Copel, né? Como é que você enxerga a Copel em 2030 em questão de infraestrutura de rede inteligente? Como é que você vê a concessionária daqui a mais de 10 anos, como é que ela vai estar na infraestrutura de rede inteligente? E como que o uso dos dados dessa rede vai beneficiar a distribuidora e os consumidores finais nos próximos 10 anos? Qual vai ser o benefício dessa infraestrutura que você está criando lá? Vai trazer tanto para a Copel como distribuidora, que vai ser um exemplo para outras empresas também, e para os próprios usuários, né? Como será esse benefício desse volume de dados gerados aí? Bom, então, primeiramente, boa noite a todos, né? Queria também agradecer o convite da Nansen, aí, ao meu Alexandre, dizer que a Copel tem uma visão aí da Nansen já de longa data de um fornecedor, tanto na parte aí de metering como de soluções, bastante importante, e enxerga como sendo um grande player e fundamental nesse futuro mercado de redes inteligentes. E também que é um prazer aqui estar falando um pouquinho para vários colegas aí do setor e também com colegas aqui de painel aí tão graduados. Então, a primeira pergunta é interessante porque a Copel tem... Agora, a gente fez aí um trabalho de planejamento também. Até o Madureira esteve presente aí brilhantando o nosso evento de início de planejamento. A gente tem um roadmap, a princípio desenhado na teoria, que desenha como as redes inteligentes elas vão permear aí dentro do nosso planejamento. Eu acho que esse é um ponto importante, porque tem que ter um plano, por mais que ainda exista empecilhos. Eu acho que cada um tem que fazer um plano, porque o plano acaba direcionando e acaba ajudando quando você tiver condições de fazer contribuições regulatórias, quando tiver alguns eventos importantes, como o amadurecimento do mercado, do setor, quando você começa a falar de uma base de preço, vou falar um pouquinho para vocês depois, mas a gente tinha uma expectativa de preço que, numa última licitação nossa, ela foi bastante interessante, foi superado o preço, atingimos um preço bastante competitivo por ponto, e assim não diferente do que a gente imaginava, porque o preço ele é vinculado à escala. Então, se você faz projetos muito pequenos, você fica com a impressão que o valor é muito alto por ponto, mas você começa a aumentar o tamanho, realmente a escala faz com que você tenha competitividade, aí você começa a alavancar esses projetos assim de uma forma bastante expressiva. Então, a gente tem aí feito essa etapa de roadmap, mas eu queria só aproveitar para dizer assim que se a gente tem hoje alguns projetos, a gente chegou aí na primeira cidade totalmente aplicado o conceito de redes inteligentes. Aí eu vou explicar um pouquinho já dos benefícios que a gente está enxergando nessa cidade, que a gente fez e finalizou o projeto no final do ano passado. É porque nós começamos efetivamente esses estudos junto com colegas e outros concessionários há 10 anos. Eu acho que o conceito redes inteligentes, Smart Grid mesmo, ele é de 2007, né? Ele foi cunhado lá nos Estados Unidos como Smart Grid, né? E claro que ganhou aí, até foi uma sacada interessante, né? Porque foi aí realmente um jargão que ganhou o mundo inteiro, né? Todo mundo, você fala Smart Grid, hoje tem uma visão de um conceito, para quem é do setor, relativamente clara do que são as redes inteligentes. E nós começamos já em 2009 com um grupo de trabalho interno nosso, fazendo um trabalho de avaliação. Eu lembro que já em 2010... a Brad ela teve uma resposta interessante, porque todo mundo estava começando a se movimentar. A gente fez o projeto estratégico, se não me engano, era de número 10 ou 11, onde era o projeto de redes inteligentes, que a ideia no início era ter um plano nacional. Era bastante até agressiva essa ideia, né? Porque estava começando ainda as discussões, era ter um plano nacional, não sei se vocês já viram, acabou gerando 2 livros. Eu acho que esses livros é interessante, porque no futuro... né, alguém vai pensar como que foi o começo das redes inteligentes aqui no Brasil. Tem 2 livrinhos, vocês devem encontrar aí, porque foi produto do P&D,
acho que até na Brade deve ter alguns volumes, né, que normalmente o pessoal entrega, aqui tem alguns registros, e como o pessoal pensava que era o sistema, a migração do AMR para o AMI, começava a se falar já na época de acumulação, mas uma coisa assim muito distante, né, do que a gente está vendo, acumulação de energia agora já na prática, conceitos assim de digitalização que mexe com muitos softwares e que agora a gente está enxergando a importância disso. Então, isso já na faixa de 2010 a gente teve esse trabalho. Em 2010 nós fizemos o primeiro projeto piloto nosso. Eu acredito muito nos pilotos, antes de você dar os passos maiores, mas naquele piloto que você tem o compromisso de planejar o piloto, executar, ver todos os benefícios, ver o que falta, concluir alguma coisa com o piloto. Né? É difícil, às vezes o piloto é uma armadilha, porque você começa um piloto, começa a testar, você abre tantas frentes que você não conclui nada e é pior do que você não ter feito. Né? Então a gente fez um piloto na cidade de Fazenda Rio Grande, é um piloto bem pequeno, acho que na época que a CEMIG estava falando de 7 lagoas. Né? E até a gente tinha um grupo interessante na Brade. Eu lembro que tinha o projeto da Ampla, que era em Búzios, tinha o projeto de Fernando Noronha, tinha o projeto de Aparecida, de Bandeirantes. Então, são aqueles primeiros projetos que o pessoal estava testando, ainda era teste de conceito, né? Os testes bem pequenos de conceito. Não tinha regulamentação que desse apoio, no sentido de ter um medidor padronizado, e depois longe de ter o Inmetro também, né? Por ter passado por todas as etapas. Então, mas veja, foi importante naquela época. A gente evoluiu depois por eu digo que isso é muito importante, porque fora do Brasil, a tecnologia, o mercado tem desenvolvido rapidamente nesse sentido, e nem tudo que tem fora você pode trazer aqui, tem exemplos clássicos disso, né? Mas é importante estar vendo o que está acontecendo lá fora, e na época a gente teve, em 2012, por aí, uma oportunidade muito grande com a TEPCO do Japão. Então, a gente fez aí um trabalho com a TEPCO forte, tivemos no Japão, vimos a experiência deles com automação de rede. Para vocês terem uma ideia, eu considero as redes inteligentes fundamental porque o Madureira falou para a redução do DEC-FEC. A gente teve lá uma visão no Japão de uma rede de 88% aérea, claro que bastante protegida, mas 88% aérea, e dentro desse 88% aérea eles têm um DEC de 15 minutos. Né? E o que era o segredo? O que a gente enxergou lá? A automação de rede numa quantidade, num volume, você via assim, uma chave automatizada por quadra. Todo grande consumidor, uma chave no consumidor. E desde a década de 80, quando você tem uma ocorrência, o sistema se isola o defeito, se reconfigura em menos de 1 minuto, de forma automática, sem que alguém no centro de controle faça nenhuma ação. Desde a década de 80. Então é isso. Quando nós enxergamos isso, o caminho, né, claro, você tem essa infraestrutura de comunicação, é a automação de rede, e sobre essa automação de rede, depois a gente viu os projetos de AMI que eles estavam desenhando. Acho que a gente teve assim, uma abertura bastante interessante. E lá, para resumir, em 2013, 2014, a gente fez um projeto chamado Paraná Smart Grid. Aí a gente já começou a fazer, já tinha uma rede RF Mesh montada, não era bidirecional, mas integramos serviço de gás, água, energia na mesma rede. Foi um piloto de 2.000 pontos dentro de Curitiba. Mostramos, é possível, mas ainda não tem padronização suficiente, temos dificuldade de ter uma rede unidirecional. Não é o que a gente imagina uma rede de dados unidirecional. É só tirar os dados de leitura, é insuficiente para quem tem que fazer corte, para quem pode fazer descarte de carga, no futuro controle da carga. Né? Então a gente deixou isso aí guardado, até o momento que eu enxergo que teve steps muito importantes, sendo o qual a gente não teria dado o passo de ter feito uma cidade inteira. Eu considero que o step dado pela certificação foi dado aí pelo Inmetro, dos medidores. Né? Eu lembro que passou pela VEG, depois pela Landis+Gyr, a Nansen, né? Hoje a gente tem também a ela. Então, temos mercado hoje, porque você pensar num projeto, eu sempre olhava isso, vamos fazer um projeto muito robusto, sem ainda ter um medidor que era aquele idealizado pela regulamentação, que ia atender a tarifa branca, que ia atender a microgeração, que ia atender pré-pago, e que ia atender a separação do fio e da energia. Ou seja, aquele medidor tinha tudo que a gente precisava, mais algumas coisas. Né? Para a ANEEL, ela tinha alguns registros que ela pedia, tinha até, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos no nosso piloto medição de tensão a cada 15 minutos. O que você vai fazer com essa medição de tensão a cada 15 minutos? Dá uma condição de previsão do sistema muito interessante. Né? Além, não só para você calcular o DRC, ou para ver se a compensação para o consumidor está ok, você se antecipar, mas a medição de tensão hoje que a gente vê que era possível. Então nós acreditamos muito em fazer o investimento depois que tivesse o mercado. Eu acho que o mercado hoje já tem condições, já tem oferta do mercado.
Nós fizemos a nossa licitação com no mínimo 3 fabricantes que pudessem disputar, e fizemos essa licitação. Então, eu acho que teve esse step. O segundo, que eu acho que é fundamental, ele é pré-requisito também. A ANEEL ela não reconhecia todos os custos. E ainda continua, o Madureira colocou bem, a parte de software para nós é obscura. É uma conta única. Então, você aumenta o investimento em software, mas você não aumenta essa remuneração. E o investimento em software é relativamente, não dizer que é pesado, né? Ele é considerável no orçamento. Mas investimentos em telecomunicações, investimentos no medidor inteligente. Claro que aqueles prazos que tem lá de depreciação, foi o maior foco nosso aí da contribuição que teve aí agora da consulta da ANEEL, que nós não concordamos muito com os tempos de vida que tem do medidor e dos sistemas, porque assim, os sistemas eletrônicos digitais, né, a gente sabe que tem vida útil reduzida e que você tem essa intensidade de utilização, tem uma série de benefícios, mas a vida útil é diferente de um eletromecânico, né? Isso não dá para comparar. Então, essa eu acho que ele não está meio dosado, mas deu pelo menos uma classificação lá no manual de controle patrimonial da ANEEL, em você ter a segurança que o investimento sendo feito conforme aquelas unidades de cadastro, aqueles componentes podem ser remunerados, né? Isso a Light fez um projeto assim também nesse sentido. E isso deu segurança em todo esse acompanhamento para que a gente largasse em um projeto aí que a gente chamou de um projeto de uma cidade inteira, onde nós não queríamos só sentir as dificuldades, as vantagens de uma área urbana, a gente juntou com uma área rural. Uma cidade pequena, uma cidade de pouco mais de 5.000 habitantes, a gente escolheu a dedo ali por uma questão de ressarcimento, fizemos uma avaliação. Outro ponto que precisamos não estender muito, mas para dizer é fundamental, além do roadmap, é você fazer cada concessionária, apesar de a gente estar no Brasil, a gente tem condições diferentes. Então, o driver para cada concessionária é diferente. O nosso não é perdas não técnicas, né? Com perdas não técnicas, a gente não justifica um projeto de redes inteligentes. E, para nós, o projeto de redes inteligentes mostrou-se viável, e é até interessante, porque tem coisas que você consegue calcular, tem coisas que você não calcula, porque são intangíveis, mas mostrou que é viável quando você, para nós, é a redução do custo operacional e a melhoria da qualidade da energia, e, claro, a proteção da receita também, mas não vinha como terceiro elemento. E nós conseguimos modelar uma coisa que aparecesse como tendo vantagem, com uma TIR interessante, e defendemos um projeto, então, 50% área urbana, 50% área rural, e fizemos aí, então, a implantação na cidade de Ipiranga. Então, a cidade de Ipiranga, ela recebeu isso, e eu já vou partir para a segunda resposta, né? Porque, veja, o volume de dados que é gerado a cada 15 minutos, aí o pessoal me pergunta, a cada 15 minutos você sobe com toda essa informação, potência ativa, potência reativa, fator de potência, tensão e todos os parâmetros que tem. O que você vai fazer com isso? Até hoje a gente não sabe direito, né? Mas como é o piloto, é importante porque está lá, claro que vai mexer com essa questão de Big Data e você ter análise automática de dados, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, nós estamos extremamente surpresos com o resultado que você tem na mão quando você implanta um projeto desse. É um projeto bastante interessante porque ele te dá uma visão de observação do sistema, de controle do sistema. Eu vou dar alguns exemplos aí, né, que eu acho que mudam completamente a vida de uma distribuidora. Né? Mudam. Você tem uma condição de operação, de faturamento, de centro de controle, de análise de desempenho antes e depois das redes inteligentes, um divisor de águas. Né? Então, para nós, por exemplo, ter a falha num sistema e você saber exatamente quais consumidores estão desligados antes do consumidor falar, pela condição do last gasp, e você ter organizado no teu sistema OMS, dá uma condição fantástica. Você conseguir integrar, como é o nosso projeto, por isso que eu falo que a rede está com o conceito implantado, porque não é só medição. Né? Smart Grid não é só Smart Meter. Então, nós temos lá elementos, para vocês terem uma ideia, a regulação de tensão de toda a rede da região, ela é automatizada. Né? Você ter condições de aplicar um controle volt-var, por exemplo, ela está preparada. Você conseguir... nós temos 3 sistemas de self-healing, usando a mesma infraestrutura de rede. Isso abre caminho para você colocar mais elementos. Nós temos religadores monofásicos na rede, nós temos sensores de falta na rede. Então, quando você chega e coloca esses equipamentos, você ilumina a rede. Então, pense que essa região nós tínhamos 3 religadores instalados. Hoje nós temos 23 religadores, formando 3 circuitos, sistemas de self-healing. Então, a qualidade de energia para o consumidor é fundamental. Para quem? Para aquele rural. Porque você não conseguia chegar com comunicação. Tirando o satélite, era impossível comunicar, não tinha outra forma.
viável, né, de fazer ponto a ponto o rádio, e agora você iluminou a região. Então, o nível de qualidade do fornecimento de energia é fantástico. Como tratar esses dados? Eu acho que são os sistemas. Vou dar um exemplo assim, da automação que a gente chegou lá. Nós tivemos um caso já no começo, onde o consumidor ligou para a Copel e disse, estou sem energia. Claro que, em condição normal, faltou energia, teve uma falha, teve uma falta, né? E nós temos agora, implantamos uma URA com alguns elementos inteligentes na URA. Então, a própria URA fez o atendimento, ela checou o nosso sistema SIS e verificou que, na verdade, estava com falta de energia porque ele não pagou a conta e foi cortado, né? Então, automaticamente, a URA ela deu a resposta, disse, não, senhor, você não faltou energia, na verdade, você não pagou a tua conta, está com débito, você foi cortado. Então, se você quiser a opção número 2, lá, acessar para ver qual é o débito, aí você pode fazer o pagamento da conta, né? E daí você pode ter, ser restabelecido. Então, o consumidor pegou os valores, pegou as informações, foi lá, em menos de 1 hora ele pagou. Ligou de novo, URA de novo. A URA recebeu a informação, já a opção número 2, informando que paguei o débito, já está quitado, estou pedindo um religamento, né? Até a gente cobra o religamento. Então, ele foi... E temos 24 horas, por isso que a gente faz aí os cálculos, né, para ver se você faz o desligamento, você tem que cuidar, porque se ele pagar, você tem que correr fazer o religamento, né? Então, quando você aplica redes inteligentes, só para vocês terem uma ideia, esse mês nós estamos fazendo 110 mil cortes de energia na Copel, porque a inadimplência está muito alta, e se você não tomar ação de corte manual, mas 110 mil cortes é um negócio assim que fica pensando, a automação disso pode realmente ajudar a melhorar a situação. Então, quando ele informou, paguei, para vocês terem uma ideia, a própria URA reconheceu como positivo, informou o nosso sistema, nosso SIS, nosso sistema de Customer Information, né, de gestão de faturamento. O próprio sistema gerou uma ordem de religa, e essa ordem de religa foi ao nosso MDM-MDC, deu o comando de religa e religou o consumidor. E quando o consumidor desligou o telefone, praticamente 2 minutos ele estava ligado de novo. Então isso deu assim, uma sensação assim, de todo o atendimento feito do consumidor, desde o processo que ele informou que estava sem energia e voltou ao estabelecimento, quando você etapa sem interferência humana, em um tempo bastante curto. Então, para resumir, aí, eu acho que esse é o potencial. O volume de dados é fundamental. A gente vai poder usar isso aí em gestão de ativos, prevendo falhas no sistema, na parte de acompanhamento de nível de tensão, reclamação antecipada, no balanço energético para combater perdas não técnicas, para que você tenha efetivamente uma melhor qualidade de energia, mas isso só vai funcionar se efetivamente você aplicar tudo que tem em termos de funcionalidade, senão a rede ela fica uma rede passiva. Nós temos, então, o nosso roadmap até 2030, a nossa intenção é cobrir 100% da Copel. Claro que dependendo de algumas questões de equacionamento de receita, que a gente vai captar no mercado financiamentos específicos para isso, tentando juros específicos, né? Além de outros steps que a gente tem mapeados para que, se tudo der certo, o nosso planejamento é até 2030 a gente ter 100% dos consumidores. Talvez os 100% até em algum momento é você não deixar mais entrar consumidores sem ter um smart meter. Isso também está no nosso roadmap. Desculpe que eu me estendi um pouquinho, mas perfeito. É que esse é um assunto aí que a gente está bastante ligado, né? Muito obrigado. Gente, palmas para o Júlio. Você vê que não é à toa que está realmente com projetos grandes, né? Algo que já está sendo estudado há muitos anos na Copel e já gerou um conhecimento muito grande lá dentro. Então, parabéns, Júlio, pelo trabalho sendo feito lá, viu? A gente está muito feliz com isso daí. Eu tenho mais uma pergunta para você, Júlio, só que eu vou deixar para o final, que é sobre eletromobilidade. Eu queria passar um pouco aqui com o Trevisan. Eu acho que o Trevisan tem bastante coisa para falar para a gente, todas essas mudanças aí, né, Trevisan? Então, tem muita coisa. Então, assim, só para situar tudo aqui, o que eu gostaria que você falasse aí, Trevisan, com a implantação das redes inteligentes, você sabe, vamos ter diversos novos elementos que vão incorporar o nosso sistema de medição das distribuidoras, né? Então, teremos rádio, software, concentradores e outros equipamentos aí. E no futuro, todos esses dados de medição de energia eles vão acontecer de forma diferente de hoje, né? Hoje em dia as coisas estão muito mais simples, mais fáceis, então aquela forma antiga do leiturista ir lá e ver a medida, isso provavelmente vai mudar no futuro de forma radical, né? Então, provavelmente você teria aplicativos celulares,
mensagens, SMS, e-mails e outras formas de se indicar essa energia, né? E como é que o Inmetro, a pergunta é para você aí, para você discorrer um pouco sobre esse tema, como é que o Inmetro vai garantir segurança dessas informações de consumo que passarão por essa rede e como a gente pretende certificar isso daí, né? Como é que isso vai... Qual que é a visão do Inmetro para o futuro? Não vão ter mais aquele medidor, coletorista lendo, isso tem chance de sumir. Como é que o Inmetro pretende garantir a segurança disso tudo? Pode falar um pouquinho para nós? Por favor. Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite para esse evento pelo Alexandre. Eu vou contar várias histórias aqui. Tá? A primeira é que o Inmetro não pretende certificar nada. Opa, e a segunda é que nós vamos garantir tudo sem certificar. Como que nós vamos fazer isso? Uma interrogação na cabeça de cada um aí. Ó. Vamos lá. E tudo com baixíssimo custo. Opa. Tá? E outra coisa. Começando a ficar feliz já. E outra coisa, 2030 começa daqui a 5 dias. Tá? Porque a versão beta de todo esse sistema está para ser inaugurada daqui a 5 dias. Olha só. Vamos lá. Vê no momento certo falar, então. Perfeito. Nós temos um problema gravíssimo no país e no estado de São Paulo, que é a questão a fraudes em bombas de combustível. Todos conhecem a questão da bomba baixa. Isso acontece muito aqui em São Paulo. Aliás, São Paulo é um dos estados em que esse combate acontece de forma das vezes mais efetiva. Nós temos uma equipe bastante treinada no Inmetro para combate a fraudes em bombas de combustível. Nós encontramos a fraude que era mesmo com a bomba desligada. Tá? Nós treinamos 150 técnicos no Brasil inteiro para realizar esse combate à fraude. Esse tema é tão sensível que, no Paraná, um dos técnicos que nós treinamos, após um mês do treinamento, ele foi assassinado por causa do combate a fraudes em bombas de combustível. Então, é um tema extremamente sensível. Como que o Inmetro vai combater isso? Nós estamos criando a primeira bomba de combustível criptográfica no país. Já existe em outras partes do mundo, mas não com essa concepção. Para isso acontecer, o Inmetro está se credenciando como autoridade certificadora normativa dentro da ICP Brasil, junto ao Instituto Tecnológico de Informação. Ou seja, o Inmetro vai começar a emitir eCPF e eCNPJ, mas voltado para coisas. Ou seja, estamos falando de certificação digital para coisas. Esse certificado digital que vai dentro da bomba de combustível e vai impedir a adulteração dos dados para causar o golpe que se chama de bomba baixa, coloquialmente. Né? Nós vamos ter uma bomba criptográfica em que a intervenção ou a tentativa de intervenção, a adulteração vai ser impossível, porque se ela foi tentada, essa criptografia vai impedir a operação dela e vai detectar a eventual manipulação. Né? O sistema de certificação está para ser lançado daqui a 5 dias, na sua versão beta, e a gente já deve ter a nova bomba de combustível disponível no mercado já no ano que vem. Né? A bomba vai ter uma interface Bluetooth e um app para celular desenvolvido na PUC Minas. Vai possibilitar que cada cliente se conecte com a bomba de combustível, abasteça o carro, após o abastecimento, receba toda a informação de abastecimento junto com as chaves criptográficas, faça a conferência do abastecimento e tenha certeza que o seu abastecimento não foi adulterado. Nós estamos transformando todos os consumidores de combustível do Brasil em fiscais do Inmetro. Isso é uma inovação total em termos de metrologia legal no mundo. Né? E esse sistema de certificação de coisas que nós estamos fazendo também é único no mundo, porque ele prevê o uso, primeiro, de um chip especial, que eu não posso armazenar as chaves privadas em qualquer chip, tem que ser num chip que eu tenha certeza que do qual a chave não pode ser extraída, ou seja, vai utilizar módulos seguros com várias certificações, certificação FIPS 140-2 nível 3, compatível com toda a especificação de Global Platform de módulos seguros. Então, basicamente é um sistema bancário de proteção de informação dentro da bomba de combustível. Isso vai fornecer
3 atributos sem os quais a informação não tem utilidade, que são autenticidade, eu sei de onde a informação veio, integridade, eu sei que a informação não foi adulterada, e não repúdio. Ou seja, eu não posso dizer que aquela informação não veio daquele instrumento. Mas, junto com isso, com todo esse esquema dentro do ICP Brasil, esse não repúdio tem características, tem consequências jurídicas. Ou seja, como no âmbito do ICP Brasil todos os certificados têm validade jurídica, esse não repúdio tem validade jurídica também. Então, pode ser utilizado para todos os fins jurídicos necessários. Estamos propondo esse esquema de certificação, né, compulsório para a bomba de combustível, mas colocando ele disponível para toda a indústria utilizar nas aplicações que achar necessárias. Por exemplo, em medição de energia elétrica, Smart Cities, como é que eu sei de onde vem a informação se a informação não foi adulterada? Hoje a gente depende de sistemas proprietários. O que a gente está dizendo esse é um sistema não só de metro, é um sistema reconhecido juridicamente no Brasil como válido. Está aqui, use. Alguém pode dizer, não, é um sistema que alguém pode hackear. Nos seus 20 anos de existência, nunca ninguém hackeou um certificado digital do ITI. É um sistema à prova de hacking, porque todas as chaves privadas do sistema raiz são armazenadas dentro de uma sala segura. Por segurança, não vou dizer onde é que ela fica, mas assim, protegida. É uma sala cofre. Ela é a prova de inundação, a prova de arrombamento, a prova de fogo, a prova de tiro. Ela é protegida por segurança armada 24 horas por dia, né? Como todas as salas cofres do ICP Brasil no país. E isso vai proporcionar rastreabilidade para esses certificados digitais serem utilizados nos medidores de energia elétrica. E aí eu posso, olha só, saber com certeza de onde vem a informação, quem gerou a informação. Isso pode ser extensível para medidores de energia, de água e de gás. Pode ser extensível para outros dispositivos, né? Dotando toda a cadeia de transmissão de informação de uma segurança bancária. Então, por que eu não preciso certificar os equipamentos? Porque se eu tiver esse chip dentro do medidor, eu não tenho dúvida nenhuma da qualidade da informação que vem depois. Eu posso conferir a informação. Se ela não for confiável, eu descarto. Se ela for confiável, eu uso. Então, tendo a certeza da origem dela, eu dispenso o custo de certificação da cadeia de telecomunicações que vem depois. Você está praticamente bloqueando o equipamento que não faz o serviço direito. Exatamente. E certificando toda a cadeia posterior, ou seja, confiança total da informação. Essa informação pode ir para a nuvem, pode trafegar na internet, em meios inseguros, não importa. Se ela for adulterada, isso fica evidente. Né? Então, da mesma forma como nós temos hoje CPFs, tokens, né, todo mundo, todos nós usamos tokens digitais, nós vamos ter então um certificado digital para coisas. A ideia é que isso seja extremamente barato. Extremamente barato. Um medidor de energia elétrica, hoje vendido em uma grande quantidade, um monofásico mais simples, custa aí em torno de, vocês que sabem, sei lá, 20, 30 reais. Acho 30 reais. Vou colocar 50 reais. Vamos botar 50 reais? Subiu um pouco isso aí. Tá bom. Estamos passando o preço. A ideia é que o certificado custe R$2. O chip mais, sei lá, R$4. E a disponibilização disso, esse processo acho que começa já? Já, esse processo começa já. Já estamos trabalhando intensivamente para estabelecimento dessa infraestrutura, já na semana que vem, em versão de testes. Estamos trabalhando com os fornecedores, fabricantes de bombas de combustível, com o desenvolvimento do app. Né? Então, a ideia é que isso esteja rodando nossa versão beta logo, e a gente vai fazer depois, quando a gente já tiver a sala cofre homologada, todo o Inmetro funcionando sob os auspícios da ICP Brasil, que a gente faça aí, então, uma grande divulgação e inauguração desse sistema. Então, isso deve passar para medição, para medidores de energia, ainda até o final do ano, você acredita que vá? Sim, assim, a ideia é não tornar isso compulsório, é passar para a indústria. Olha, isso aqui é possível, né? Vocês querem utilizar isso? É bom? Façam o teste, né? Testem. Se vocês utilizarem essa tecnologia, o Inmetro garante, o Inmetro acredita nela, que ela funciona. Né?
Deixa eu estender mais um pouquinho. Iluminação pública, né? Como que o Inmetro pode garantir a informação que vem da iluminação pública? Uma coisa é colocar em funcionamento. Olha, isso aqui o fabricante diz que garante. Outra coisa é perguntar: em metro você garante? Eu tenho duas formas de garantir. Eu tenho que auditar todo o sistema, código-fonte do medidor, código-fonte do sistema de comunicação, código-fonte do armazenamento e gestão das chaves criptográficas, certo? Outra coisa é dizer: olha, não precisa fazer nada disso. Coloque esse certificado digital dentro do medidor, que não vai ter display, não vai ter comunicação por fio, nada. Coloque isso dentro. A gente garante que não existe adulteração posterior. Pessoal, palmas, por favor, para o Trevisan, realmente. Surpreendente. Obrigado aí pela explicação. Espero poder conhecer isso em breve, na prática. Por favor, nós vamos fazer um evento, não exatamente sobre isso, mas um evento dia 12 e 13 de agosto, em Xerém, no Rio de Janeiro, para a gente divulgar os novos rumos da metrologia legal. Né? Eu depois passo o convite para o Alexandre, que pode estender para as pessoas aqui presentes. Obrigado, Trevisan. Bom, gente, só para finalizar, eu pedi só mais um pouquinho aqui que o Júlio me falar sobre mais um tema aqui, Júlio. Tá? As coisas estão muito interligadas hoje e a gente fala muito sobre eletromobilidade. Tá? A gente sabe, mais uma vez, a Copel é uma das pioneiras aí a implantar os eletropostos aí aquele projeto PID que teve entre Itaipu e Curitiba. Né? Hoje a estrada inteira hoje está preparada para uma estrutura de recarga para carros elétricos. Né? Aí é uma visão mais sua, pessoal, até. Como que você acha que vai ser a exploração comercial desse eletroposto no futuro? Isso que a Copel fez foi um P&D demonstrando a viabilidade e criando uma infraestrutura para isso. Como você vê a exploração comercial dos eletropostos no futuro, sua visão pessoal, e quais os impactos técnicos que você vê que isso vai trazer para distribuidores, para as distribuidoras de energia? Bom, estou sendo bem breve assim na resposta, porque ainda a eletromobilidade é uma coisa bastante incipiente ainda, né? Um tema bastante assim, apaixonante para quem começa a avaliar, porque tem um potencial gigantesco, né? E nós vemos que fora do Brasil ele já é um negócio, já é uma realidade, já tem muitas empresas que estão atuando aí entre a distribuidora e o consumidor final, já com modelos de negócios, né? E isso aí casa, até tivemos aí um painel interessante no evento do CIER aí também hoje, falando sobre blockchain, né? E até na palestra magna foi citada aí a possibilidade de utilização do blockchain, inclusive para fazer a rastreabilidade dessa questão da venda de energia para os veículos elétricos. Então, só para ter assim uma extensão de como esse mercado ainda ele pode caminhar, saindo dessa área regulada, indo até o consumidor final, principalmente pelo avanço que a gente teve na regulamentação dos veículos elétricos no ano passado, onde foi quebrado o monopólio assim das concessionárias em ter o direito das distribuidoras de ter o direito de fazer de forma exclusiva o atendimento dos consumidores finais. O estágio inicial, até o projeto aqui da Copel, a gente vem assim, conversa muito com o pessoal da Celesc, que também iniciou esse processo das eletrovias. Dificilmente alguém faz um investimento hoje, né, pensando em postos de recarga, porque efetivamente não tem veículos. Até ontem eu perguntei lá para o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, ele falou que tem 600 veículos hoje cadastrados no Brasil elétricos ou elétricos plug-in, né, enquanto o mundo atingiu 5,1 milhões. Né? Então parece que a gente está ficando bem para trás ainda. Né? Então, apesar de ter, por exemplo, assim, essa, entre aspas, abertura do mercado do ano passado, não tivemos ninguém na Copel ainda que apareceu lá com uma iniciativa privada dizendo: quero explorar, quero ter um posto de fornecimento de energia, quero estabelecer relações comerciais, porque efetivamente não tem o veículo. Né? Então, eu acho que é uma questão assim que você tem que quebrar essa questão. Claro que tem a questão do preço, tem as incertezas, mas um pouquinho assim da parte de não ter a rede de abastecimento, eu acho que também pesa na hora de você fazer, porque quem pensar um pouquinho mais, quem mora num apartamento, por exemplo, né, num edifício, quero ter um veículo, vai começar uma guerra infernal lá.
Reunião com o condomínio para ver como é que vai fazer o rateio. Então eu faço uma instalação especial. Não vai, você tem que fazer um projeto elétrico, vai ter que aprovar. Se você tem uma ligação especial para você, eu acho que os outros têm que ter. Aí começa uma... Então é só pensar que não é tão simples assim e talvez não é todo mundo que vai carregar em casa. Então ele vai precisar de um lugar fora. Foi vendo isso, foi vendo a dificuldade das grandes distâncias que a gente pensou nesse projeto. Mas o projeto nosso, a gente tem visto isso no projeto de outras concessionárias, de outras distribuidoras, e temos visto isso também agora na chamada 22, que foi a iniciativa da ANEEL, de criar o projeto estratégico 22, para efetivamente colocar a inserção da indústria também no processo, que é uma ajuda, um apoio para o desenvolvimento assim, da infraestrutura básica. Eu acho que o papel das distribuidoras, num primeiro momento, via esses projetos, é criar uma infraestrutura básica. Vou dizer como. O nosso projeto que você citou, ele é um projeto não só de dotar lá a rodovia de postos de atendimento, é um projeto onde nós estamos desenvolvendo um eletroposto nacional de carga rápida. Os projetos de P&D nosso, da ANEEL, nós estamos tentando mirar cada vez mais aplicação prática e chegar em produtos onde a gente não vai ser o fabricante vai colocar esse produto, mas a gente vai ter uma participação nessa propriedade e vai trocar, por exemplo, assim, uma venda disso para postos para nós, onde a gente possa aplicar no sistema. Então, nesse sentido, eu acho que nós podemos ajudar a deslanchar com os produtos que as próprias concessionárias estão trazendo nos projetos de pesquisa. Eu acho que esse dá o start inicial. Na minha opinião, esse é o start inicial. A gente pode ter alguma receita, mas talvez nesse mercado ainda sem uma regulamentação que ajude, né, Madura? As distribuidoras serem o grande player, claro que ela sabe os pontos estratégicos, ela tem informação do mercado, hoje tem que passar toda a informação que vai para a ANEEL de um novo posto, tem que passar pela distribuidora, ela tem essa informação, ela tem dificuldade de fazer esse investimento sem, obviamente, estar vinculado a tarifas, sem estar tendo que estar dividindo esse benefício aí da modicidade tarifária, e que não fecha muito com o modelo do negócio. Então, não está favorável assim dessa forma para distribuidoras, por isso que muitas empresas enxergam empresas de serviço no seu grupo. É o caso da Copel. Então, a Copel enxerga a criação de uma empresa de serviço, que daí ela sai fora do mercado regulado, tem a sinergia com a distribuidora e pode tentar atuar dentro desse mercado, que daí acho que é um mercado que vai ser extremamente grande a hora que abrir, realmente o pessoal começar a enxergar que efetivamente vão ter os carros, vão ter as necessidades, e daí vai ser bastante rápido. Eu acho que a gente vai estar um pouquinho na frente. A gente começou, já conhece as dificuldades, já conhece alguns. Eu acho que nós temos essa vantagem de estar na frente. Nós temos um trabalho só que está sendo feito hoje. Eu sei que a CPFL fez um trabalho legal de P&D, fazendo avaliação do seu sistema, mas nós temos um trabalho hoje sendo feito na cidade de Curitiba, fazendo a simulação da entrada de veículos elétricos. Até nós fizemos a aquisição de um pacote de softwares interessante. Hoje, nossa área de planejamento roda esse pacote de softwares, que é de uma empresa nacional. E, por felicidade nossa, a gente fez a aquisição, veio que quase como fosse um módulo grátis para nós, a avaliação de veículos elétricos. Então, ele estava lá meio perdido, porque a prioridade não é fazer a avaliação do veículo elétrico no sistema, porque não tem o veículo. Mas a gente começou um estudo interessante, onde a gente está usando esse módulo e fazendo brincadeiras de sensibilidade. Se X% de veículos entrar com essa característica sobre a nossa rede, que já está georreferenciada, mapeada, já tem as curvas de carga, e nós estamos chegando a alguns dados alarmantes, né? Porque, claro, que quanto mais próximo da carga, você vai ter menos restrição. Nas linhas de transmissão, nos transformadores de subestação, se você tiver, como nós enxergamos, assim, um controle do horário da carga lenta, eu acho que ela vai ser relativamente compatível a esse nível. Agora, quando você vai descendo o circuito de média tensão, transformador, para nós, o transformador lá do Copel, ele tem uma distância muito pequena, porque é baixa tensão, é 220, 127 volts, você pega praticamente um quarteirão, transformadores pequenos com nível de tensão baixo. Então, se você começar a colocar uma carga como uma carga de um carregamento em carga lenta de 6, 7 kVA que tem hoje, né? E você multiplicar isso, começa a aparecer sobrecargas na ordem de 10, 15, 20, 30% nos sistemas, quando você tem essa sensibilidade de entrada de veículos. Então, necessariamente, mais próximo do consumidor até o transformador, exige bastante em termos de atualização, de retrofit, de ampliação do nosso sistema, mas, como não deve acontecer em degrau essa entrada, eu acho que é algo que as distribuidoras têm condições de
de dar uma resposta, não é algo que seja difícil para você acompanhar se a entrada for conforme as previsões. A EPE tem uma previsão interessante de entrada de veículos elétricos, que a gente usa bastante, né? Essa entrada que está prevista é algo que a gente tem interesse apesar de concluir, eu acho que dizendo assim que não como um novo negócio, mas independentemente disso, aumentando o fluxo de potência na rede, nós tendo que reforçar o sistema, deixando o sistema ainda mais robusto para ter essa disponibilidade, que essa gestão de ativos, a distribuidora vai viver desses ativos, eu acho que a gente vai ter benefício nesse sentido aí, por ser cada vez mais importante dentro desse processo de eletrificação total aí, né, que a gente tem vivido aí. Então, não sei se respondi 100%, mas Excelente, excelente. Uma passada. Excelente resposta. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agora assim, abrir para perguntas. Eu queria ver se algum participante do painel gostaria de perguntar alguma coisa entre vocês aqui, de algum tópico. Com certeza. Só para lembrar que esse certificado digital que o Inmetro está propondo, ele é totalmente extensível para IoT e indústria 4.0. Então, assim, começa agora, mas assim, basicamente, com ele, o céu é o limite. As aplicações são inúmeras e múltiplas, né? E dentro dessa inovação que o Inmetro vem propondo, nós aprovamos aí, cerca de algumas semanas atrás, uma portaria em Inmetro número 302, que reduz o tempo de aprovação de modelo de instrumentos de medição, que permite que o fabricante leve o seu instrumento de medição diretamente ao laboratório acreditado e depois leva ao Inmetro. A gente estima uma economia de pelo menos 3 meses no tempo de aprovação. Perfeito. Isso aí vai ajudar muito a gente. Obrigado. Madureira, tem queria colocar alguma coisa só para a gente fechar aqui a conversa? Não, só dizer da satisfação de estar aqui e ouvir tanta coisa interessante. Perfeito. Eu acho que, para nós que estamos com o desafio das adequações que o setor de distribuição tem que passar por ele, é importante ver a quantidade do que já está sendo feito e das possibilidades que nós temos à frente. Desafios existem, e eles existem, e nós temos que estar inseridos dentro deles, né? Então, esse é o nosso papel, e eu fico muito feliz de poder estar aqui participando desse evento. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Júlio, quer colocar alguma coisa? Tá bom? Gente, fica aberto aqui para perguntas. Se alguém aí quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Professor, o que você... É dia de resposta ou não? Na verdade, eu não quero perguntar. Eu gostaria só que nós estamos aqui com o presidente da Brad, o diretor de Metro, o Júlio, o superintendente da Copel. Eu queria dirigir a pergunta para o presidente do CIER, que, para completar esse cenário na América Latina, como é que tem os outros países na América Latina estão vendo essas mudanças no setor elétrico, mobilidade elétrica, enfim, qualquer mudança nesse sentido em relação ao convencional. Quais são as novidades na América Latina? Assim? Eu queria dizer da satisfação de estar aqui. Para a CIER é um prazer enorme estar aqui. Para mim, como profissional do setor elétrico e oriundo da área de metrologia, estar participando de um evento da Nansen é um prazer, porque a Nansen foi o quintal de casa nosso que iniciou carreira na CEMIG. Sempre trabalhamos muito juntos, aprendemos muito com a Nansen, acho que crescemos juntos, né? Um prazer enorme. Dizer que, para a CIER, para mim está sendo um prazer enorme dirigir a CIER, e acho que iria pedir às empresas brasileiras que utilizem mais o CIER. Nós estamos lá disponível para isso, a CIER é dos associados, tá? Bom, para contar o caos, eu vou ter que voltar muito no tempo, e vou ter, inclusive, que pedir desculpa aqui ao Júlio para falar para ele o seguinte: toda essa história que o Júlio contou de Smart Grid, ela é muito novinha de tudo, mas isso é a versão 2 do Smart Grid. Existiu uma versão 1 do Smart Grid, que começou com a CEMIG lá pelos idos dos anos 93. Tá? E que não chamava Smart Grid, a gente chamava de Sistema de Gestão da Distribuição. Nesta época, nós tínhamos como nosso
diretor, o Marco Aurélio, ele já contou a história dele aqui, e depois que o Zé Leonel, nosso querido colega, se aposentou, eu tive o prazer, a honra de assumir a gerência da área de medição, e muitos, na época, me chamaram até de louco, porque nós lançamos as bases do que hoje se chama Smart Grid, mas que a gente chamava de Sistema de Gestão da Distribuição. E desenvolvemos uma série de pilotos, tal, e ali por volta do ano 97, 98, nós tínhamos aproximadamente 50 mil pontos totalmente automatizados no estado de Minas Gerais. Tínhamos uma cidade de Juiz de Fora que tinha quase 200 mil consumidores, e nós tínhamos 50 mil ligados, em que a gente fazia teleleitura, telecorte, telereligamento, controle de iluminação pública, tudo com uma tecnologia tupiniquim, que não existia celular na época, a gente trabalhava com PS, né, PLC. Bom, e aí fomos lançar o projeto era para a gente automatizar 100% da cidade de Juiz de Fora, e ia acontecer a ligação do cliente 200 mil da cidade de Juiz de Fora. Estava com 200 mil consumidores naquele ano sendo ligado. E aí eu queria dizer o seguinte, esse senhor que está aqui, que hoje é o presidente da Abrad, ele é o rei do corte. Ele gosta de cortar consumidor. Aí nós fomos ligar o consumidor número 200 mil, nós todos no auditório da CEMIG, prefeito, banda de música, tudo, e dá um comando aí no computador e liga o consumidor 200 mil. Aí vem o presidente da CEMIG, José da Costa Carvalho Neto. Pá! Dá um comando no computador e ligou o consumidor número 200 mil. Agora vamos desligar um consumidor para demonstrar. Aí o José da Costa pega o telefone e fala assim, presidente não desliga cliente, presidente liga para desligar o diretor de distribuição. Desliga. É verdade? É verdade. Rei do corte. Bom, aí indo ao assunto que o Sanzo provocou, eu queria dizer o seguinte, na América Latina, e a gente tem vivido aí, a CIE tem 16 países associados, pegando toda a América Central, Caribe, região andina e o Cone Sul, não está muito diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil, não. Discussão de geração distribuída aos montes, né? Muito do que o Júlio falou aqui, o Marco Aurélio, poderia agregar uma série de coisas. Por exemplo, gestão de ativos, eu acho que vai ser fundamental para todas essas distribuidoras, né? Aliás, assim como os fabricantes, já há algum tempo não se chama mais nem de fabricante, alguns passaram a oferecer soluções, né? E se transformaram em Additional Solution Provider. Na ASP, as distribuidoras na Europa e alguns países mais avançados já estão sendo tratadas como DSO, Distribution System Operator. E isso está evoluindo de uma tal maneira em que gestão de ativo vai se tornar fundamental. Nós estamos desenvolvendo um projeto em parceria com uma consultoria inglesa. Vamos lançar esse projeto em agosto, lá em Montevidéu, vai ter uma apresentação grande, em que o projeto se chama Conta Regressiva para a Disrupção no Setor Energético, em que, basicamente, adiantando alguma coisa, se faz uma interface entre 3 grandes pontos de disrupção no setor elétrico. Um é a queda de preço dos veículos elétricos, que é uma exponencial negativa. Outro é a queda de preço do custo de armazenamento de energia, que também é uma exponencial. Nos últimos 5 anos, o custo de armazenamento de energia caiu de $180 por megawatt-hora para algo em torno de $75 por megawatt-hora, com a expectativa de que nos próximos 3 anos esse custo caia para $35, $40 por megawatt-hora. E tem uma curva que é crescente, que é o custo de disponibilização de energia de fonte convencional. GTD é uma curva crescente. Então, quando essa curva de custo crescente toca essas curvas de custos decrescentes, causa uma disrupção. E aí é um momento em que o cliente pode, eventualmente, e aí as distribuidoras têm que estar preparadas, para ele, teoricamente, até se tornar um cliente isolado, como uma ilha, né? Hoje os clientes ainda usam a rede da distribuidora como um backup, um hot standby, né? E a gente tem falado isso, inclusive eu tive a oportunidade de comentar isso ontem no painel
com a ANEEL, se não tiver tarifa, se não tiver liberdade para as distribuidoras operarem outros negócios diferentes daquele, né, não dá. E ainda tem gente no setor elétrico que acha que distribuidora vende energia. Ainda tem colegas retrógrados que acham que distribuidora vende energia. Mas há bastante tempo que distribuidora não vende mais energia, né? E tem que se preparar para essas novas soluções, para oferecer esses novos serviços. Isso está acontecendo em todos os países. Eu vim semana passada da Colômbia, está um momento de revisão tarifária, o regulador da Colômbia, a CRE, está discutindo como é que vai ser a tarifa em face da geração distribuída na Colômbia, e Deus queira que eles não cometam alguns erros que foram cometidos aqui na ANEEL com a tarifa monômia, com uma tarifa branca que eu não sei se hoje tiver 50 clientes aderiram à tarifa branca no Brasil inteiro, é muito, porque não traz vantagem para ninguém. E dizer que os países que estão, em termos de mercado maiorista e minorista, que seria, como o Marco Aurélio disse, o cliente livre, o cliente regulado, né? Estão todos eles discutindo muito essas regras e como vão atacar o mercado minorista. Na CIER, nós estamos fazendo um trabalho de mapeamento, um diagnóstico da regulação da comercialização de energia no mercado maiorista e minorista em todos os países da América Latina, e exatamente para tentar ter um norte de como as empresas terão que tratar essa questão aí no futuro, né? Então, por exemplo, veículo elétrico, aproveitando a experiência da Copel, nós estamos lançando a Eletrovia do Cone Sul. O Júlio vai ser um apoio grande para mim. Nós estamos lançando um projeto de interligação, esticar a Eletrovia da Copel, que para em Foz do Iguaçu, a Assunção, descer de Assunção pela Argentina, passando por Mendonça, Rosário Central, vindo a Buenos Aires, descer de Curitiba a Florianópolis, Porto Alegre, Montevidéu. Obviamente que a UTI, no Uruguai, já tem algumas redes, então aproveitar as redes já existentes no Uruguai também, e talvez de Mendonça levar a Santiago do Chile. Isso é um projeto, né, Júlio? E nós estamos lançando esse projeto também no evento que nós vamos ter em agosto em Montevidéu. Bom, então o Sâncio perguntou, e ele não está ali agora, mas para completar o seguinte, esses problemas que a gente está vivendo aqui no Brasil, eles estão acontecendo em diversos países da América Latina, principalmente naqueles com mercado mais ativos, como a Colômbia e a Argentina, né? Outros países com mercado menos ativo estão um pouco mais atrasados, ainda não tem um mercado de cliente livre, né? Ainda tem só o mercado regulado, então ainda não está se discutindo tanto isso, mas uma situação crítica que eu acho que nós, distribuidoras, e eu digo nós porque sou oriundo da distribuição, temos que nos preparar para essa disrupção que vai ser quando o custo do veículo elétrico e do armazenamento de energia for mais barato do que o custo de GTD convencional. Perfeito. Túlio, muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Para a gente encerrar aqui. Ok? Então, gente, queria agradecer aqui a presença de vocês, tá? E dizer que eu estou muito feliz por tudo que eu ouvi, aprendi muita coisa aqui hoje, tá? Juro que tem uma história bacana de todo o estudo feito, então não é uma coisa que é do dia para a noite, é algo que leva um tempo realmente para se colher os frutos que a Copel hoje está colhendo. Os desafios muito grandes, seu, Madureira, na Abrade. E parabéns, Trevisan, pelas soluções achadas aí. Então, eu agradeço bastante por ter compartilhado isso para a gente. Tá? Queria agradecer ao Flávio, tá? Especialmente aí por ter organizado. O Flávio é uma pessoa responsável do marketing. Tá? Então, ele que teve a forma de conseguir nos reunir todos aqui. Então, parabéns, Flávio, muito obrigado. Tá? E, gente, parabéns. Muito obrigado, gente.